mas gostaria de falar um bocadinho acerca desta ideia de presença e comunidade. Falamos nisto, da importância de presença na sala de aula, e rapidamente houve várias pesquisas ao longo outra vez, de 2000 a 2010, sobre esta ideia de presença, okay? Sobre a ideia de presença online, presença online. Eu vou falar um pouquinho disso, mas é interessante que entre todos os elementos do ensino online, foi uma surpresa o que surgiu como aquilo que é mais importante do que nada. É aquela ideia de presença. Estar presente online faz a diferença entre aprendizagem verdadeira e o aluno só aprender um conteúdo e não poder aplicá-lo. Não é? Ou seja, online é muito importante para o professor estar presente. Como? É importante também para o aluno estar presente. Portanto, muitas vezes nós temos exemplos de aulas online que são vídeos, por exemplo. É? Gravam uma aula dessas e põem isto online e fica lá 10, 15 anos, as gravatas já não estão no estilo e não sei o quê, e parece que ouve-se como se fosse numa caverna, não sei o quê, e é muito eco, e não é terrível. E o aluno põe isto a tocar, e depois no vídeo, e depois vai lavar a louça e fazer todas as outras coisas. E não, o aluno, nem o aluno está presente. O nosso modelo do ensino online é muito interativo. Nós sugerimos aulas, turmas de um máximo de 12 pessoas. 12 alunos. Para ter muita interação. Né? Como o Alan disse, normalmente nos fóruns que nós temos, às vezes chega a ter 60 ou 70 respostas. Uma conversa. Né? Tem visto isto? Muitas conversas, talvez não 70, mas com 3 ou 4 ou 5 ou 10 alunos, ou uma dúzia de alunos. Podia ter uma conversa muito profunda e bastante longa. Não temos tempo para isto numa aula presencial. E também não vai acontecer se o professor não está envolvido. Percebem? Se o professor não está envolvido, ou o orientador não está envolvido, não acontece. Ok? Bem, mas a presença social, a presença, a interação entre o professor e o aluno e a turma é muito importante em todas essas áreas. Bem, portanto, quando se pensa no ensino online, tem que se dedicar a este tipo de interação. Agora, há limites, não podemos sentar e fazer isto 24/24, não é? Mas temos que ser envolvidos. Isto vai criar um ambiente de aprendizagem verdadeira. Entendi, olha. Tá bom. Um rapidinho, aí, conforme o nosso tempo, a orientação, né, do aluno online. Por quê? Orientação do aluno online é extremamente importante. Né? Nós gastamos e temos uma matéria que é orientado com o orientador, quando o aluno ele tem que saber como é que eu vou entrar, onde é que eu encontro esse site, como é que funciona o sistema, como é que eu vou lidar, como é que vai ser esse ambiente. E na orientação, o orientador, para ter essa questão de presença online, já começa na orientação. Né? Onde o aluno percebe que o orientador está presente, ele aprende. É como se não tiver orientação, é como o aluno chegar na sala de aula e o professor nunca chega na sala. Já aconteceu com você?
Todos os alunos sentados, o professor, onde é que está? Não está aí. É exatamente o que um aluno sente online quando ele entra para fazer a orientação e ninguém está lá para acompanhar. Então, porque ele é muito importante. Também para aprender as capacidades essenciais. Né? Como é que eu vou fazer o meu trabalho? Como é que eu posso falar com o orientador? Como é que eu posso falar com os outros alunos? Como é que vou interagir com o conteúdo? Como é que o conteúdo vai ser apresentado? E tem uma lista grande de várias coisas. E no Horizon nós temos uma matéria de orientação extenso, num certo sentido, com o propósito de ajudar o aluno, antes de entrar numa matéria, para já saber como entrar, já engajar com aquela matéria, em vez de ficar perdido 1, 2 semanas pensando, eu não sei o que fazer, o que vai acontecer. Então, aprender as capacidades. Também o papel do orientador, já falei, extremamente importante. Acompanhar o aluno. E tem que ser um acompanhamento quase de 24 horas. Né? Encorajamos o orientador na orientação para entrar várias vezes, até durante o dia, porque pode ser que o aluno diz, puxa, eu nem sei o que vou fazer na próxima vez. Manda uma mensagem. Se o orientador não está, ou ele pode ver, a beleza do Moodle, ele tem um Moodle Mobile. Né? Temos alunos que estudam toda a sua matéria no iPad. Né? E outros podem usar o Moodle. Aliás, hoje a nova tecnologia do Moodle é um Moodle que não exige um sistema online, nem força para material, o Moodle Box. Né? Estamos utilizando isso para a África, onde o Moodle acontece, ele gera um sinal como o seu telefone, né, celular, o aluno pode estudar como se fosse, né, uma sala de aula, e é beleza. Mas, outra vez, o orientador é aquele que vai dar, então, instruções. Criando essa comunidade é muito importante na orientação. Motivando o aluno. Né? Saber, olha, antes de entrar nessa matéria, você vai enfrentar certas questões. Vai ter que ser disciplinado. Vai ter que, já falamos antes, já damos instruções sobre ética online. Você não vai falar como se fala em mandando um text um para o outro. Você vai ter que falar com sentenças completas, claras, né? Comunicação torna-se muito importante. Então, todas essas instruções, né, na orientação se tornam muito importantes. Né? Para que o aluno, quando ele entra numa matéria, ele já sabe como lidar, como navegar, como eu vou falar com o orientador quando é necessário. E também criando ferramentas. No Horizon nós criamos um site de ferramentas para o aluno, ferramentas para o professor. Então, quando o aluno, qualquer hora, durante o estudo online, diz, puxa, eu esqueci o que fazer isso, como fazer, ele pode ir para esse site e tem instruções bem claras de como completar essa tarefa. O Moodle tem muitas tarefas, né, que o professor pode ter acesso para utilizar, e ensinamos como usar essas ferramentas, ensinamos aos alunos como responder, como entrar, como se ativar e completar as tarefas que são exigidas dele. Instruções sobre escola, perguntas, qualquer coisa, isso é muito importante também. E também recursos, já falamos, para os alunos, para os professores, sabendo como é que eu vou fazer essas matérias. Também, fala. Não falando do Teófilos, mas utilizam Moodle dentro das salas de aulas até um certo ponto, não é? É incluído na orientação do novo aluno como usar Moodle? Eu posso responder. Yeah. Nestas unidades que apoiam o ensino online, quando se entra na disciplina, a primeira coisa que aparece é esta orientação. É um clique para outra chamada disciplina, onde que elas têm as orientações. Que bom. Mesmo usando neste modelo híbrido?
Yeah. Ok. É muito importante, porque muitas vezes nem sabem como utilizar a senha, não é? Sinceramente, os alunos que nós temos muitas vezes têm problemas mesmo em entrar. Portanto, é muito importante assegurar e ter a certeza que o aluno sabe o que fazer. É? Bem. Então, também sobre o desenho, né, a presença tanto do professor em 3 dimensões, o design da instrução. Nós temos um curso inteiro sobre como desenhar, como montar um curso online, de 5 semanas, eu creio, para professores, para ensinar como é que eu monto, como é que eu falo. E o design é muito importante. O seu design determina a sua capacidade de formar comunidade online, determina também como o aluno vai poder aprender e engajar com aquela matéria. Né? O design envolve todo o aspecto, tanto do professor, do aluno, o conteúdo, até o formato, até da matéria online, torna-se muito importante para o aluno. Ele tem que ter um formato que ele vai poder reconhecer cada vez que entra no seminário, ele sabe onde é que são as tarefas, onde é que eu vou fazer as mesmas coisas, mas o design tem que ser bem claro para levar o aluno a se integrar com essa matéria. Também o trabalho de ensinar. Né? Isso também se envolve todo esse aspecto de design, como também como é que eu ensino. Vou dizer também, nós aprendemos que há professores que não fazem bem no online. Não ensinam bem online. Tem outros que ensinam bem na sala de aula, mas não ensinam bem no presencial. Há professores que ensinam péssimo no presencial, mas fazem excelência no online. Muito interessante isso. Estilos de ensino. Né? Isso é muito importante também. E a questão de aprender quais são os professores que lidam melhor com com certo ensino online. Quais são os professores que lidam melhor dentro de uma sala presencial. E, então, lembra, são esses aspectos tão importantes. O design, não vou... Vamos deixar aqui, porque a gente tinha umas outras coisas só mostrar. Quero responder qualquer pergunta que vocês tenham, que a gente poderia... Podes falar um pouco sobre a multimédia usado em cursos online? Como? Multimédia. A multimídia. Ou vídeos, do uso de vídeos e assim. Nós usamos, as pesquisas mostram que no online, nenhum vídeo deve ultrapassar de 3 a 5 minutos. Né? Já vi uns seminários que colocam toda a matéria 40 minutos. Já completei um segundo mestrado, tudo online, porque eu queria também saber o que é o que o seminário utilizou foi péssimo. Né? Eu estudei uma matéria com Blumberg, né? O Novo Testamento, um homem de renome no Novo Testamento, um homem que simplesmente estava lá online, a cara dele, 40 minutos só falando. Eu saí fazendo várias outras coisas. Porque 40 minutos só vendo alguém com o rosto falando, né, online, já era cansativo demais. Era mais fácil ler o livro dele. Né? E, então, multimídia, né, se vamos usar um vídeo, introdução a uma semana, introdução à matéria, 3 minutinhos, 5 minutos e pronto. Ou utilizar como uma ilustração, ou uma coisa, por exemplo, utilizei um vídeo foi de 3 a 5 minutos, acho que foi um professor a falar da teologia, okay? E depois fizemos um fórum na base daquela vídeo. Portanto, há muitas maneiras de utilizar a multimédia, mas tem que ser de propósito muito interativo. E o multimédia pode ser um vídeo online, pode ser um link para um YouTube, pode ser um link para uma canção,
uma música, pode ser um link para um PDF ou uma leitura online. Há muitas opções, mas tem que ser bem pensado e interativo. E há 2, 3 grupos hoje que nós estamos buscando a conhecer, um site de recursos digitais para seminários. Eu sei que Moody está envolvido num projeto desse aí, onde os professores podem entrar e pegar um clipe ou algo digital em várias línguas, de uma parte que podem integrar dentro da sua matéria. Então, estamos buscando ver bibliotecas digitais, recursos digitais que os professores podem ter acesso, né, para poder fazer. Eu sei que o Dallas digitou toda a sua biblioteca, né? Foi feito através do Logos, né? E agora só tem acesso, que nós sabemos, pelos professores, professores e alunos. Agora nós estamos buscando também entrar em conversas e outras coisas para ver se podemos ao menos ter acesso, né, a livros digitais e, claro, quando entra em português, né, complica também. Russo é muito pior, né, e francês e outros lugares, mas há matérias lá. Estamos tentando buscar, ver como é que podemos ampliar esses recursos. Outra pergunta. Vamos ter a oportunidade de falar aqui sobre questões de como usar o Zoom, dificuldades na entrada de alunos que convidamos, porque eu estou a ter essa dificuldade. Eu ainda só tive uma resposta, só tive de 9 alunos, só tive um aluno que entrou. No Zoom? Sim. E os outros eu enviei os convites para todos, mas só aquele é que entrou e eu não sei o que se está a passar. Nós temos que falar com o Tom acerca do Zoom, que não utilizamos o Zoom, não faz parte do nosso pacote. É uma ferramenta útil, mas é diferente do que aquilo que nós fazemos. Talvez é melhor falar com ele. Okay. O que nós trazemos para os irmãos é só tão pequeno em contexto de tudo que temos dado e ensinamos online as nossas matérias, mas queremos buscar ajudar o máximo possível, né? Nosso mundo digital hoje é incrível o que está disponível, né? E o que as nossas universidades usam e outras coisas. E nós devemos, como cristãos também, buscar acesso a esses recursos. E eu gostaria de dar um tempo, 2 horas, só falando do aspecto de formação espiritual online, né? Porque a grande pergunta, como é que podemos formar pastores, alunos? Como é que acontece esse aspecto de formação espiritual? E outra vez, é bom que nós podemos gastar horas falando muitas vezes dos nossos próprios mitos de pensar que numa sala de aula, simplesmente através, né, de uma palestra, que nós pensamos que estamos formando alunos. Na realidade, nós não estamos dando informação, mas como é que passamos, como Paulo diz, a vida e o coração para o próximo, né? E isso é parte tanto do Horizon. Nós fazemos muito ensino, ensinamos muito nesse aspecto de entrosar tanto o pastor daqueles alunos, ajudar eles a treinar. Temos um modelo excelente em Medellín, na Colômbia, parceiro nosso que estão fazendo um trabalho excelente, né? O Dr. Elizabeth, ela vai falar no ISET, daqui 3 semanas no Panamá, e estivemos lá. É incrível o que estão fazendo, tanto no online, com os pastores, treinando pastores, e os alunos que são acompanhados por pastores online, para ter esse mentoreamento e formação espiritual, não somente a transferência de conteúdo, mas a transferência de uma vida, né? E utilizando o online como meio de integração nisso. Nós não podemos formar um pastor online somente no sistema online. Isso é a realidade, né? Porque envolve caráter, né? A gente tem tantos caráter, né, no seminário, né?
Queremos formar homens de Deus, homens que buscam a Deus, e há muitas ferramentas que podemos utilizar para que isso possa acontecer. E nosso tempo aqui não dá nem tempo para entrar nisso aí. Pergunta. Eu não sei se nós têm, já estão a aplicar isso neste tipo de experiência, mas tinham um particular interesse em saber se já existe esse tipo de experiência, que é utilizar exatamente portanto, a multimédia online, tentando fazer chegar portanto, a várias pessoas, mas com objetivos evangelísticos, não é? Com fins evangelísticos. Portanto, evangelizar através de uma exposição portanto, do Evangelho, dentro dos mesmos princípios, mas para não crentes. É uma boa pergunta. Quer dizer, o nosso objetivo tem sido ao nível de treinamento a nível académico, formar pastores e obreiros. Né? Fiz uma aula, desenhei e compus uma aula sobre evangelismo e discipulado online. Okay? Mas há muitas ferramentas na internet agora que são bem feitas, né? Que são evangelísticas. Em português não tanto, mas vai procurando. E eu até quando estive cá traduzi algumas coisas, não é? E há coisas, se vocês, se quiser falar comigo eu posso indicar umas ideias, mas se quiser aproveitar destas e colocá-las online, nesta plataforma do Moodle, não é a plataforma certa, porque tem que ter um password, tem que ter uma senha, um login e tal. É uma ilustração na Ucrânia, o que estão fazendo é, em vez dos alunos ir para o seminário, estão colocando computadores nas igrejas, onde os alunos podem chegar numa certa igreja e estudar em conjunto lá, da sede no online. Também utilizam isso como ferramenta de treinar jovens no uso do internet como meio evangelístico. Então, o uso do computador na igreja não é somente para os professores ou pastores fazer treinamento, mas utilizam como meio evangelístico para usar o meio do... Eu achei isso fantástico. Imagina que vocês, só pensando por alto, imagina que vocês ofereciam uma aula sobre psicologia ou sobre, digamos, uma coisa que seria, que podia atrair um descrente. E fazia isto online e fazer uma coisa evangelística, como isto. Uma ideia. Uma pergunta. Eu ia fazer só um comentário. Não é para encerrar, mas imagino que devemos estar lá perto. É importante perceber uma coisa. É excelente que os irmãos tenham posto na vossa agenda a hipótese de parar em Lisboa e por isso ter esta sessão, que deu para perceber que podia ser 3 dias juntos para falar sobre isto tudo. Portanto, mas como usando a própria tecnologia, que se calhar não tem que parar em Lisboa para continuarmos a conversa. Portanto, há aqui várias coisas, umas técnicas, como a Armando estava a dizer, eu queria saber como é que funciona isto aquilo. Claro, o Teófilos é necessário aprender como usar a aula, as pessoas estão a usar instrumento como apoio à sua própria aula presencial. Quer dizer, apoio mais do que isso, porque os alunos terão os documentos, responderam perguntas dos documentos. E vem uma aula presencial para discutir os documentos, é muito mais do que apoio, o processo começou há bastante tempo. Isso está acontecendo, mas é preciso mais formação, com certeza, isso está a acontecer. Depois, o Zoom ou o GoToMeeting ou esses programas estão a ser começados a usar, mas obviamente, se não formos sábios, aquilo é uma cópia da aula presencial. Só não apanha chuva no caminho para a escola. Agora, obviamente que o professor pode ser muito criativo e transformar aquela aula muito mais flexível. Se há um pequeno filme, um texto já lido, uma discussão, uma interação, ok, that's it. Portanto, quem vai viciado das aulas presenciais, no seu pior, leva o vírus para as outras coisas todas. E, portanto, o vírus nunca mais para. Portanto, tem que haver claramente uma pedagogia. Eu penso que isto é formação também. Depois a questão do design, de criar a minha própria disciplina. Conclusão, dá para perceber que seria uma excelente coisa nós termos uma semana de formação como ensinar o mundo atual. Claro, obviamente isto não é a correr, ainda bem que não, porque senão ficaria mal feito,
mas parece-me que há aqui muito trabalho para fazer. Depois, há outra questão, e talvez a minha última. É claro que esta questão da tecnologia, online, etc., não vai resolver as nossas doenças. Nós precisamos ter uma visão espiritual, nós precisamos ter uma visão missionária, precisamos de ter ensino, precisamos ter disciplinas espirituais, precisamos saber como cuidar disso. Penso que é só uma questão de refletir para responder como. Porque eu penso que quando começaram a aparecer os livros, alguns professores terão ficado perdidos. Porque aquilo que eles ensinavam com verdade começava a circular por aí em papel, aberto para todos. Sem explicação do mestre, seria perigoso ler. Certo? E, portanto, a doença é a mesma. E nós hoje temos que entrar na nova cultura tecnológica e perceber como é que lá podemos fazer estratégia. Eu, quando conheci o Teófilos, achei que era uma excelente solução para, em muitos sítios, ter escolas dominicais entre várias igrejas, não ao domingo, mas outro dia, em que a pessoa tenha um ensino bíblico à noite, sem sair de casa, com outras pessoas. Não é proibido, porque o essencial da igreja não é ter que ir todos os dias a um sítio. Quer dizer, pode ser a um site também, não tem que ser um sítio. Mas tudo isto é estratégia, eu penso que é preciso cada um refletir. E eu creio, honestamente, que nós podemos planificar mais formação muito objetiva e factual, e ainda por cima sem termos todos que vir para ver o barulho de comboio, pode ser cada um no seu lugar. A única coisa que nós temos que ter é controlar o tempo, obviamente. Aliás, a experiência desta tarde é muito rica em muitas coisas, porque a tecnologia tem algumas regras, algumas limitações, etc. Yeah. Excelente colocação. E interessante, hoje no mundo digital, nós temos alguns direitos de algumas publicadoras de tirar partes de um livro e eles estão fazendo agora, devido ao aspecto digital, todos os livros são digitais da publicadora, né? E alguns estão, devido à tecnologia, devido a essa digitação online e tudo, onde nós pagamos, por exemplo, publicação Moody, uma porção para um livro que usamos numa matéria, totalmente. Ou pode também, seminários dos Estados Unidos fazem isso, compram, né, os direitos de certas partes de um livro. Agora, eu creio que, como pastores, estamos formando pastores, também queremos que eles tenham uma biblioteca, né? Não queremos simplesmente que eles tenham alguma parte, né, digital, mas ele tem que ter acesso para o estudo contínuo, né? Então, essa parte também é importante, considerar quais são os livros principais que o pastor vai ter que ter e quais são outros que podemos adquirir os direitos em parcelas de certos lugares de um livro, para que o aluno não tenha que ler tudo, mas pode dar uma explicação, né? Tem vários direitos também, agora autorais, que temos capacidade de dar um sumário e dando reconhecimento de onde veio, não citando palavra por palavra, mas dando o sumário e dando isso para o aluno, né? Eu sei que nos direitos autorais internacional, nós percebemos que você pode digitar 2 capítulos de qualquer livro, se for uso acadêmico, né? Não pessoal, para ser utilizado numa matéria. Então, tudo isso está em mudança. Todo mundo está cogitando porque, né, o custo de livro hoje e também o uso de novos programas digitais de livros teológicos, o Logos ainda tem muito chão para chegar em nossas línguas e tudo, mas um dia a gente espera, né, que podemos ter acesso melhor nisso aí. Mas boa colocação, irmão. Olha, eu sei que vocês têm aulas às 6, não é? Mas prazer em vê-lo outra vez. Obrigado. Então, para a slide anterior. É só para dizer, acabando por dizer que nós estamos, na Horizon, estamos a criar um nível de treinamento para professores, não é? Que inclui orientação, que inclui uma aula online sobre como ensinar, como ser orientador, como fazer um design online. fazer um design
como fazer criar uma disciplina online. Essas coisas são muito importantes para nós. Mas vocês também têm uns aos outros. Uma coisa que não dissemos, mas queremos sempre dizer, é não se esqueça, quando está a preparar as suas aulas, que tem outros colegas. Aproveitam uns aos outros. Porque muitas vezes estamos aqui sozinhos, não é? Não. Aproveite das reações e das interações e das avaliações até dos seus colegas. E acho que se podemos começar a fazer isto e ajudar uns aos outros melhor, seja nós a ajudar vocês ou vocês a ajudar uns aos outros, vamos muito mais longe. Ok? Pronto, há muito mais para dizer. Obrigado, Ron. Mas agradecemos o seu tempo. Continuem com a força do Senhor. Não é?